E aí, estamos para mais uma aulinha de química e hoje a gente vai continuar vendo o deslocamento de equilíbrio químico, o tal do Le Chatelier. Olha só, a gente já viu no vídeo passado o deslocamento de equilíbrio químico quando a gente aumentava ou diminuía a concentração de alguém. Só que o deslocamento de equilíbrio químico também ele responde a alguns fatores. Um deles é a temperatura e o outro é a pressão. E a gente precisa ver como que a temperatura e a pressão pode deslocar um equilíbrio químico e pode afetar nesse equilíbrio. É muito simples, só que você precisa ver a nossa aula anterior, porque a nossa aula anterior vai ser essencial. Se você ver a nossa aula anterior, você vai ver que tem uma frase que é essencial para essa matéria, que é: se eu adiciono do meu lado, eu desloco para o lado contrário. E se eu diminuo do meu lado, eu desloco para o meu lado. Essa frase vai ser essencial, eu quero que você guarde aqui, tá certo? O editor vai botar essa frase aqui, vai ficar aqui em cima aqui, e você não tira ela da sua cabeça, porque agora vem a parte legal. Bom, primeiro a gente tem que ver algumas coisinhas para falar sobre temperatura e deslocamento de equilíbrio químico. Uma delas é a seguinte: toda vez que a gente tem uma temperatura, a gente está falando de um ΔH, de uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura ela pode ser negativa ou positiva. Isso aqui você vai encontrar nas aulas de termoquímica, mas aqui a gente só precisa saber disso. Bom, o ΔH que é negativo, a gente vai chamar de processo exotérmico. O processo exotérmico é um processo que libera energia. E se ele libera energia, pessoal, essa energia vai para os meus produtos, tá? Então, olha só, ele libera energia, tá certo? Eu vou botar aqui embaixo, produtos, tá? Vamos botar aqui, ó, produtos, tá? E olha só, o processo que tiver o ΔH que é positivo, vai ser um processo que absorve energia. E se ele absorve energia, significa o quê? Que o nosso reagente está absorvendo energia para poder acontecer a reação. Então, se meu ΔH é positivo, ele é endotérmico, ele absorve energia, vamos botar aqui, ó, absorve energia, tá certo? Então, ele vai estar nos meus reagentes, ele está junto com meus reagentes. Olha que legal, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A mais B indo para C mais D, a gente está num equilíbrio químico aqui, né? A mais B está indo para C mais D, só que C mais D também está indo para A mais B, como a gente já explicou o equilíbrio químico. Aqui, eu disse para você que eu tenho um ΔH de 100 kJ, tá? Isso é tudo hipotético, a gente está brincando aqui para mostrar alguma coisa. Aquele ΔH não é negativo? Se ele é negativo, a minha reação é exotérmica. Eu sei que ela libera calor. E daí aqui a gente acabou de ver, né? Se eu libero calor, esse calor tem que ficar onde? Nos meus produtos. Então olha só o que tu vai fazer. Você vai reescrever a tua equação, tá? Sempre que você vê isso, você vai reescrever a sua equação. Aqui, ó, A mais B indo para C mais D mais o quê? Calor. Tu põe aqui calor, tá? Por quê? Porque você está reagindo a mais B indo para C mais D mais calor. Só que agora, se você pensar na frasezinha que a gente tem, que é: se eu adiciono do meu lado, eu desloco para o lado contrário, se eu tiro do meu lado, eu desloco para o meu lado. Vamos pensar assim, ó, se eu tiver um aumento da temperatura e a minha temperatura está desse lado, meu calor está desse lado, para qual lado que eu vou deslocar? Para o lado dos meus reagentes, eu vou voltar, tá certo? Vou deslocar para o lado contrário. Então, se aumenta a temperatura, desloca para, ó, para esse lado. Lógico que aqui a gente está falando desse caso, né? Vamos supor que eu mudei isso, tá? Mudei, vamos supor que a nossa reação A mais B indo para C mais D dava um sinal positivo. Opa, esse calor não pode mais estar aqui, ó. Vou apagar ele aqui, ó. Vou riscar ele aqui, tá? Meu calor não está mais ali, porque se é positivo significa que eu absorvi energia, é um processo endotérmico. O meu calor está onde? Meu calor está nos reagentes, ó, vou botar aqui, ó. Meu calor está aqui, ó. Vou botar só um Czinho de calor aqui, ó. Tá? Não confunde com aquele C. Ó, A mais B mais o meu calor, aqui no caso, o que vai acontecer? Vai ir para C mais D. Ou seja, A e B absorveu o calor para poder virar C e D. Então, olha só, se eu aumento a temperatura aqui agora, se meu calor está desse lado, opa, meu deslocamento é para aquele lado, ó. Vou deslocar para o lado contrário, porque se eu adiciono do meu lado, eu desloco para o lado contrário. Pô, professor, e se ele estivesse falando assim, e se eu diminuir a temperatura? Se eu esfriar o sistema, estou diminuindo a temperatura,
Vamos pensar nisso também, ó. Vamos pensar com esse caso aqui. Diminui a temperatura. Pô, se diminuir a temperatura, ó, meu calor está desse lado, se eu diminuir a minha temperatura, eu tenho que compensar, eu quero voltar a ter calor. Então, ó, para minha gangorra funcionar, ó, diminuir a temperatura, opa, vou ter que compensar. Então, meu deslocamento vai vir para esse lado aqui, ó, tá certo? Vai vir para o lado onde está o calor. Então, toda vez que você pensar em uma temperatura, um aumento de temperatura, você vai olhar o nosso ΔH, vai ver qual lado que a temperatura está e vai usar a frase. Se eu adiciono do meu lado, desloca para o lado contrário, se retira do meu lado, desloca para o meu lado. Bom, o deslocamento de equilíbrio químico por pressão, ele funciona um pouquinho diferente do que era por temperatura, mas a ideia é sempre a mesma. Se eu adiciono do meu lado, eu desloco para o lado contrário, se eu retiro do meu lado, eu desloco para o meu lado. Lembrou disso? Não vai ter problema. Só que aqui no nosso deslocamento por pressão, ó, vou pegar uma reação, tá certo? Que tenha várias moléculas gasosas, só para a gente ver. Bom, desse lado aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma molécula gasosa de N2, né? E 3 moléculas gasosas de H2. Ó, esse Gzinho aqui significa gás, então você sempre vai procurar essas moléculas que são gasosas na tua reação. E ela está entrando em equilíbrio, tá certo? Com 2 moléculas gasosas de NH3. Se a gente parar para pensar, desse lado aqui, o somatório de moléculas gasosas é quanto? Opa, 4 moléculas gasosas. Uma do N2 e mais 3 do H2. Tá? Então são 4 moléculas de gás. Tá? Vou botar aqui gasosas. Já do outro lado, tá certo? A gente só tem essas duas. Então, olha só, desse lado aqui são 2 moléculas gasosas. O que isso significa para a gente? Para a gente, significa que o lado que tiver mais moléculas gasosas possui mais pressão. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que, desses dois lados, ver. Esse lado tem 4 moléculas gasosas, esse é o lado que, se eu ficar para esse lado, eu vou ter mais pressão, tá? Tudo isso está tudo no mesmo lugar, só que esse lado aqui, como tem mais moléculas gasosas, elas fazem mais pressão no meu sistema. Quanto mais moléculas gasosas, mais pressão para o sistema. Então, é esse lado aqui que detém a nossa pressão. E o que eu vou fazer? Igual eu fazia lá com a temperatura, eu vou adicionar a pressão desse lado aqui. Então, ó, adicionei a pressão daquele lado. Agora eu sei que toda vez que eu adicionar, aumentar a pressão, eu vou deslocar para o lado contrário de onde tem a pressão na molécula. E toda vez que eu diminuir a pressão, eu vou tentar recuperar essa pressão voltando para o lado que está próximo. Exatamente o que eu falei desde o começo. Se eu aumento do meu lado, eu desloco para o lado contrário. Se eu diminuo do meu lado, eu desloco para o meu lado. Tá? Então, olha só, a pressão está desse lado do sistema. Agora eu vou fazer as nossas alterações. Vamos supor que aumenta a pressão. Se aumentar a pressão, olha aqui, você tem a pressão desse lado, vai deslocar para o lado dos meus produtos, vai deslocar para o lado contrário. Então, nesse caso, quando eu aumento a pressão, desloca para os... Ó, vou botar aqui, ó. Desloca para os produtos. Tá? Sempre lembrando, né? Desse lado esquerdo a gente tem os reagentes, do lado direito os produtos. A pressão está do lado esquerdo, vai deslocar para o lado contrário se aumentar ela. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o próprio lado da pressão. Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para os reagentes. Então, ó, desloca para os reagentes. Assim, não tem problema nenhum. Se você tiver um aumento de pressão ou temperatura, você sempre vai saber para onde vai deslocar, sempre usando o seguinte tema. Se eu aumento do meu lado, eu desloco para o lado contrário. Se eu diminuo do meu lado, eu desloco para o meu próprio lado. A gente sempre tem que pensar assim, tanto a temperatura como a pressão, a gente pode considerar elas como se fosse um reagente ou um produto da própria reação. Por exemplo, a temperatura, ela é um reagente que a gente necessita. Às vezes a gente precisa de uma molécula A, mas uma B ela precisa de uma temperatura para se juntar, para poder passar para o outro lado. Então a gente pode fazer isso e assim a gente consegue trabalhar melhor com o deslocamento químico. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, já sabe, né?
curte esse vídeo, ativa o sininho, faz todas as paradas do YouTube, comenta aqui embaixo, fala, entendi, não entendi, vamos discutir sobre essa aula, tá? E também não esquece de ver o quê? Ver a nossa aula escrita aqui embaixo. Valeu!